O que é uma doença, né, gente? Então, doença é uma alteração aí, é qualquer alteração biológica do estado de saúde, manifestado por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, tá legal? Quando a gente estuda fisiologia, o que a gente fala para vocês? Que fisiologia é a área da biologia que estuda o bom funcionamento do corpo humano. Acontece que quando a gente fica doente, esse bom funcionamento pode não acontecer, né? Existe então uma alteração do funcionamento dele. A gente apresenta sintomas por esse motivo, na maioria das vezes, mas também existem aquelas doenças que acabam sendo assintomáticas, né? Então, existe sim essa variação, mas quando a gente está doente, então a gente tem uma alteração do estado aí de saúde, a gente tem uma alteração no estado de saúde. Essas doenças, elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos, por vermes. Claro, né, que existem também as doenças autoimunes, que existem as doenças aí que não têm um agente etiológico em si, mas são devidos ao surgimento de células cancerígenas, por exemplo, né? Nós temos as doenças cardiovasculares, mas o que nós vamos falar são dessas doenças que são causadas por micro-organismos, tá bem? E também por vírus, né? Na microbiologia são estudados a área da biologia que estuda os pequenos seres, né? Aqueles seres que são vistos apenas ao microscópio, né? Ao microscópio óptico ou ao microscópio eletrônico, no caso dos vírus. Ai, prof, mas vírus não são considerados seres vivos, não é? E tal, a gente pode colocar dentro da microbiologia? A gente coloca dentro da microbiologia mesmo assim, tá bem? Bom dia, Mari, aproveite aí a nossa aula, tá? Então, gente, a gente vai focar aqui nessas doenças causadas por esses organismos aqui. A gente vai tratar de doenças das principais, né? Doenças virais, das principais doenças bacterianas, das principais doenças causadas por protozoários, das principais doenças causadas por fungos e das principais doenças causadas por vermes, ok? Mentira, nós não vamos falar das doenças causadas por fungos, são poucas, não são tão recorrentes, na verdade são praticamente nada recorrentes, então a gente vai pular isso, ok? Vírus, bactérias, protozoários e vermes, então, ok? Bom, antes da gente começar, eu vou trazer alguns conceitos importantes. Quais são esses conceitos? O que significa dizer agente etiológico, vetor, tratamento, profilaxia. Gente, é necessário conhecer esses conceitos para que você faça uma boa interpretação da questão de prova, para que você bata o olho e não perca tempo com esse tipo de assunto, tá? Então, olha, método profilático, nananã, se estiver lendo ali, ó, o medicamento, eu tenho que tomar tal coisa, não, isso já é tratamento, não é profilaxia, não dá para ter esse tipo de confusão. Então, conceitos para vocês. O que significa aí falarmos de agente etiológico? Quando falamos de um agente etiológico de uma doença, nós estamos falando do agente causador dela, tá? Por exemplo, qual o agente etiológico da malária, ok? É o protozoário plasmódio. Então, é o micro-organismo que é o causador da doença, que leva à alteração do estado de saúde, ok? E quando nós falamos em vetor? Então, já tratamos do agente etiológico. E quando nós falamos de vetor? Vetor, pessoal, é aquele organismo, né, aquele ser que serve de veículo de transmissão do agente causador da doença, ok? Quais são os principais vetores aí? Insetos, tá? Moluscos. Então, existem insetos que são aqueles responsáveis por transmitirem o agente causador da doença. Dei o exemplo da malária, que tem como agente etiológico o protozoário plasmódio. Ok. Existe um vetor para essa doença? Existe, tá? O mosquito anófilis. O mosquito anófilis é o mosquito que transmite o agente causador. Atenção que não são todas as doenças que apresentam vetores, né? Que apresentam veículos de transmissão. Existem aquelas que são transmitidas
por água e alimento contaminados, por contato com saliva, secreções, né? Por contato sexual, ok? Mas se falar em vetores, então estamos falando, na maioria das vezes, né, de artrópodes, mas também aí moluscos, que servem então de veículos para a transmissão do agente etiológico, do agente causador. Repetir várias vezes para vocês não se esquecerem, hein? Quando falamos em tratamento, estamos falando em métodos que reduzem sintomas ou eliminam o agente causador do organismo humano. E quando falamos em profilaxia, nós estamos falando em formas de prevenção da doença, tá? Então, tratamento é um termo aí que está ligado a uma condição em que a pessoa já está doente. Ela já teve contato com o agente causador da doença, ela já teve uma alteração do seu estado de saúde e agora ela precisa tratar disso, né? Profilaxia, prevenção à doença. O que eu faço para não ter contato com o agente causador, para não pegar determinada doença, para não sofrer com determinado agente etiológico, tá? Isso é profilaxia. E é importante que vocês conheçam métodos profiláticos, tá bem? É importante que vocês conheçam modos de transmissão, né? E o agente causador aí da patologia, né? Quando a gente fala de vírus, é muitíssimo difícil cobrar o nome do vírus de vocês. Entretanto, quando a gente já fala de uma doença causada por protozoário, por bactéria, por verme, vai aparecer o nome específico aí dele, né? Vai aparecer o nome da espécie. É uma decoreba, mas vocês precisam saber, ok? Então, façam aí os seus resumos, façam suas tabelas, que escrevendo, pelo menos para mim, ajuda muito aí na parte de fixação do conteúdo. Então, essas são as dicas iniciais para vocês. E antes, bom cabelo aqui, e antes, gente, de continuar, sobre a profilaxia e sobre tratamento. Quando a gente fala em vacina, tá? Olha, eu vou tomar uma vacina contra a gripe. Gente, é um método profilático, tá? A vacina, ela vai então fazer com que o meu corpo esteja preparado caso ele entre em contato aí com o agente causador da gripe, com o vírus que causa a gripe. Então, método profilático, método preventivo, ok? Quando eu falo em soro, tá? Soro, eu precisei tomar um soro, né? Porque eu tive aí contato com o agente causador do botulismo, vamos supor. Gente, esse soro, ele está sendo utilizado depois desse contato, né? Então, vai ser uma forma de tratamento